da internet. Hoje nós inauguramos um novo link, anote aí. Ô Eli, é czs.org.br Web TV. Nós inauguramos um novo link de transmissão. Nós contratamos agora uma banda, sei lá como é que chama isso aí, um stream, porque o outro link, que era o YouTube, sempre tem propaganda gratuita, o stream às vezes caía bastante. Então nós estamos em teste, hoje é o primeiro teste, já acabei de divulgar para quem está acompanhando, acabei de mandar, aí o Rodrigo, lá de Portugal, falou: "Ô pastor, obrigado, vou acompanhar aqui agora". Então, quando você não vier e quiser acompanhar, teste aí. Nós queremos ver, já vimos a qualidade está melhor, o som, o áudio, e a gente vai vendo. Se esse não nos atender, nós vamos melhorando. É um investimento que nós fazemos, porque alguns irmãos não têm mesmo condição de acompanhar presentemente, fora aqueles que não moram aqui, né? A mãe da Crislane acompanha todo domingo lá do Rio de Janeiro. E tem outros irmãos também, a Alessandra da Polônia, e a gente estava com dificuldade na transmissão. Então, nós contratamos essa semana. Se der certo, aí nós vamos manter esse contrato. Se não, a gente vai procurando ajeitar, depois nós vamos mudar a câmera, e toda segunda-feira a gente vai editar, porque a transmissão é ao vivo. Só que fica gravado todo o programa transmitido, às vezes tem 1 hora, 2 horas de programa, mas a partir de amanhã, toda segunda-feira, a gente vai editar e só fica gravada a mensagem. Quando você entrar durante a semana, sempre vai ter só a escola dominical ou só a mensagem. E quando houver um culto especial, batismo, apresentação, a gente vai separar e vai dar o título. Então fica ali o novo link. Colossenses capítulo 3, de 1 a 17, o pastor vai ler por nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Eu volto rapidamente onde nós paramos e vamos caminhar, né? Nós ficamos aí 2 domingos tratando de um tópico específico, que eu vou encerrar esse tópico para terminar esse assunto. Então, Colossenses 3, 1 a 17, por favor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em vós, em todos, né? Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, até aí. Bem, irmãos, eu vou continuar esse estudo e passar o tópico que nós discutimos, mas deixa eu rememorar para aqueles que não pegaram desde o início. O ano passado eu comecei um estudo intitulado Dupla Cidadania. Eu e você temos dupla cidadania. Até falei um pouco sobre o conceito de dupla cidadania. E nós o temos porque somos cidadãos da terra, do mundo, e somos cidadãos do céu. Falei principalmente sobre ser cidadão da terra e nossa responsabilidade com a sociedade, com o mundo, com as coisas daqui. Depois eu entrei nas questões relacionadas ao céu. O que a gente já viu? Que no céu existe uma criação. Nós temos um conceito do céu muito etéreo. Pelo menos nós tínhamos. Aqui na igreja nós já não temos mais. Mas se você tomar cuidado de conversar com cuidado com outros cristãos, eles ainda vão ter conceito meio esfumaçado, não é muito concreto. A gente não pode falar muita coisa sobre o céu, e não é verdade. A Bíblia nos dá boas indicações, boas direções, para que nós possamos construir uma teologia sólida e concreta sobre a vida eterna. Uma delas é que no céu tem uma criação. O céu é um local físico. Só não é exatamente com a mesma lei da física que nós temos aqui. Mas é um local físico, material, para um corpo glorificado, mas corpo material. Jesus tinha esse corpo quando ele ressuscitou e estava com seus discípulos, e sentou com eles, foi tocado, comeu com eles. Não é um local fantasmagórico, é um local físico, com criação. Assim como era o Éden. O Senhor, antes de criar o ser humano, fez uma criação para o ser humano. O exemplo que eu dou é o exemplo do pastor Leonel com a Ju. Eles vão receber o Arthur. Quando é que o Arthur chega? 19 dias, né? Aqui, o pastor responde. Daqui talvez 19 dias, 37 minutos, né? Talvez é bem preciso, né? Bem, quando o Arthur nascer, que vocês vão comprar fralda, lençolzinho, berço, não é? Depois que ele nascer, ninguém faz isso, né? A pessoa que tem um mínimo de condição, antes do bebê nascer, prepara o quarto, faz chá de fralda, aqueles negócios todos. O Senhor, quando ia ter um bebê, preparou o quarto dele. O quarto dele está lá em Gênesis 1:1. Sabe de cor? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o quarto do bebê são os céus e a terra. Quando fala os céus, não é esse céu aqui. É o céu mesmo. Porque o céu não foi preparado para Deus, nem para os anjos, mas para nós. Afinal de contas, quem já morreu na fé desde Adão vive muito mais tempo no céu do que na terra. Então o Senhor, que é perfeito e completo, já preparou o ambiente certo, que é a terra, para a gente que está aqui hoje, mas o céu, né? Nós estamos com um índice elevado de mortalidade na igreja, né? Está dando quase 1 por semana, né? Isso não é normal, né? Mas foi desse período. Teve uma fase isso mesmo. Nós tivemos um índice de nascimento elevadíssimo. Ainda tem. Mas nas últimas 4 semanas, está dando aí 1 por semana. Então nós temos que continuar orando e pedindo a Deus. Mas a gente já sabe que a morte é uma benção. Inclusive, eu me esqueci de falar, a Dulce pediu oração. O pai dela internou ontem, está na UTI, com um problema pulmonar muito grave. Um efizema, edema que tem, e parece que já deu pneumonia, um quadro complicado. E a gente sabe que os quadros pulmonares na UTI são quadros difíceis, né? Nós temos aqui os nossos médicos. Então, nós temos que cercar aí o pai da Dulce. Ele chama Tarcísio. Então, esteja em oração pelo seu Tarcísio, pai da Dulce, que está com esse quadro complicado, pulmonar internado. Pois bem,
A partir do momento que nós morremos, nós vamos para o céu, mas nós já temos queridos lá há muito tempo. Então, esse ambiente preparado para o homem não é só a terra, é o céu também. Hoje à noite eu vou pregar sobre o céu, conceitos fantásticos sobre o céu. A mensagem da noite não permite que a gente discorra e converse e pare, né? É uma mensagem diretiva. Então, aqui a gente pode falar com mais propriedade, e eu tenho notado que as pessoas não estão falando sobre o céu. Nem na igreja. Nós sepultamos ontem, né? Sábado de manhã. Foi sábado ou foi sexta? Sexta de manhã, o pai da Denise, e lá na mensagem do culto fúnebre eu falei exatamente sobre o céu. Porque a gente anda perdendo esse valor, o valor da eternidade. Bem, no céu existe então uma criação. No céu, o acúmulo de dinheiro não tem sentido. Não tem sentido guardar dinheiro. Né? Quando você entra no ambiente da vida eterna, algumas coisas perdem o sentido. Uma delas é o dinheiro, é a posse. A gente sabe que a posse traz uma felicidade temporária. Ela é boa, traz conforto, o bem, você tem realmente confortos fantásticos. Mas quando você contempla a vida eterna, isso perde o sentido. Então, acumular não tem sentido. Porque o verdadeiro sentido está no relacionar, que vai ficar muito claro, a gente vai ver isso aqui no texto de Colossenses 3. Eu escolhi esse texto porque Paulo fala assim: pensai nas coisas do alto, que são as coisas do céu. Traga estas coisas. E aí ele discorre sobre várias delas, que a gente está usando como base. Então não tem sentido. Falamos também que no céu não existe lugar específico para adoração. Né? Esse é um conceito aqui que a igreja construiu. Então, nem aqui também existe. Quando Paulo fala, pensai nas coisas do alto, está falando para hoje. Eu tenho que pensar hoje. Então, o conceito que vale para o céu, vale para a terra. E tem muito sentido isso, porque o cidadão do céu não é diferente do cristão da terra. Tem diferença de ambiente, de estado, de lei da física, mas é o mesmo cidadão. Os valores são exatamente os mesmos. Então lá não tem lugar específico. Certamente vai ter lugar de reunião, mas o lugar de reunião não é específico para adoração. Porque esse conceito, irmãos, de lugar específico para adoração, Jesus quebrou. Lembra, lá em João capítulo 4. Onde é que a gente vai adorar o Pai? Onde for, onde quiser. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. O que significa isso? Não tem lugar espacial para adorar a Deus. Pode ser adorado na sala de UTI do hospital, pode ser adorado dentro de um templo, pode ser adorado numa escola, como o pastor está fazendo lá com o trabalho, pode ser adorado no Curupira. E dependendo, irmãos, é melhor adorar no Curupira do que na sala. Né? Mas a gente só adequa o objetivo. Aí nós paramos já 2 domingos nesse tópico aqui. Então vamos engrenar e passar por ele. No céu, cada um vence o seu próprio pecado. Eu quero terminá-lo. Se tiver alguma dúvida, que você coloque de uma vez para a gente vencer esse obstáculo. Bem, esse conceito, irmãos, é um conceito que mexe na essência do conceito de liberdade. Eu já expliquei que é um conceito tradicional teológico que diz que quando nós somos ou fomos glorificados, o Senhor vai tirar da pessoa essa possibilidade de pecado, que lá no céu, então, existe uma impossibilidade colocada por Deus externa. E o que eu venho dizendo aqui já há 3 domingos é que eu discordo dessa teologia tradicional, porque ela mexe na ideia de liberdade. E ter a
possibilidade do pecado, não é necessariamente uma obrigatoriedade do pecado. Se há uma mudança no conceito de liberdade, é uma mudança na essência daquilo que nós somos em alma. E eu entendo que não vai haver mudança nenhuma. Porque, na realidade, eu não disse hora nenhuma que no céu nós vamos pecar. No céu não tem pecado. Não tem, não é porque nós somos impossibilitados, é porque nós vencemos mesmo. A Adriana está chegando de viagem agora, né, então ela não veria mesmo, mas ela falou assim, mas quando fala isso, eu penso nos meus pecados de pensamento. E é tão difícil não pecar em pensamento, né? Ela disse isso no domingo passado. Mas não é verdade, irmãos. O pecado de pensamento não é mais fácil do que o pecado de ação. Primeiro porque, para Deus, não há diferença entre pensamento e ação. Não tem diferença para Deus. Deus considera o pensamento com o mesmo peso que ele considera um ato, uma palavra. Sabe por quê? Porque ele é assim. As coisas que Deus pensa, acontecem. Só ele é assim. Então ele quer fazer a luz. Faça-se a luz. Ele quer fazer a árvore, ele faça a árvore. Ele criou aqui, a palavra dele é poderosa para fazer. Aliás, ele nem precisa falar. O registro de Gênesis é didático para mim e para você. Porque quando ele quer, acontece. Bem, eu e você não temos o poder de pensar e as coisas acontecerem. Mas o Senhor dá ao nosso pensamento o mesmo valor que dá o pensamento dele. Porque quando ele nos criou, e isso é fantástico, ele nos criou para sermos como ele. Não para sermos poderosos. Eu quero que essa cadeira vire um carro. Não. É para a gente entender o nosso valor. Nós somos como ele é. Nós somos criados à imagem e semelhança dele. Isto quer dizer que o nosso pensamento tem para Deus o mesmo valor que o pensamento dele tem. E o que eu preciso não é dar mais peso à ação, mas é dar mais peso ao pensamento. Eu preciso valorizar a minha mente do mesmo jeito que eu valorizo a palavra ou a atitude. E preciso, então, cuidar da minha mente assim como eu cuido da minha atitude. Isso já está escrito na Bíblia. Tem um versículo, se alguém lembrar a referência, pode me falar. Diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o seu coração, que é a sua mente. Porque dele, do seu coração, procedem as fontes da vida. Então, está lá em Provérbios 4:23? 4:23. O Senhor já nos trata assim. Ele também já nos julga assim. Olha lá em Romanos. Depois você volte aí para Colossenses, por favor. Romanos capítulo 2. Romanos 2, lê, por favor, pastor, 14 e 15.
Pode ler? Pode ler. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso, o pensamento dá testemunho. Agora olha o versículo 16. 6. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Queridos, a palavra de Deus diz que Ele vai julgar nossos atos, nossas palavras e os nossos pensamentos. Ele vai julgar o segredo dos nossos corações. Então, não é mais fácil pecar em pensamento. Quando eu digo aqui, olha, no céu cada um vence o seu próprio pecado, e muitas vezes parece um conceito não só muito novo, mas até meio opressivo, porque parece que eu não vou dar conta lá no céu, é porque a gente pensa, nós somos tendenciosos a pensar nas nossas fraquezas. Quer ver? Qual o pecado que você não vence? Qual? Cada um não vence a sua fraqueza. Mas tem pecado que você vence com facilidade, você sequer cogita. Vou dar um exemplo, quer ver? Você, Rose, pensa em fumar quando? Nunca? Não é uma tentação para você? Não, você não chega lá no fórum lá e fala assim, aquele charuto do juiz, quero fumar aquele charuto do juiz. Quando eu não tenho uma fraqueza, a fraqueza não me atinge. A Aline e o Murilo vieram conversar domingo passado e deram esse exemplo, depois da escola aqui. A fraqueza não é para você algo que te derruba, mas é pecado dependendo da fraqueza. Derruba outra pessoa, mas não atinge você sequer a possibilidade que você venha cometer amanhã. É incogitável. E olha, você nem foi para o céu. Então não são todos os pecados que te derrubam, são as fraquezas. Sabe por quê? É aqui que o diabo te ataca. O diabo te ataca aí, ele te seduz aí, e você também é fraco aí. Mas o Senhor mesmo, irmãos, para a terra, já disse que nós podemos vencer todas as fraquezas. 1 Coríntios 10, 13. O pastor vai ler para a gente. 1 Coríntios 10, 13. Pode ler. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Eu só caio no pecado hoje porque eu quero. Porque o Senhor não permite tentação além da minha força, nem no pensamento. E além do que, Ele ainda tem um plus, um extra, um agregado de força, que se eu buscá-lo, eu venço mesmo as minhas fraquezas. Então, sucumbir ao pecado é uma escolha. Que se você não quiser, você não sucumbe nem nessa terra. Agora no céu, você não vai querer nunca, porque vai acontecer o que Paulo fala, agora eu conheço como sou conhecido. Se aqui eu sei qual é a minha fraqueza, no céu eu sei muito mais, e ela já é vencida. Então eu não caio no céu, não é porque eu estou impossibilitado, é porque eu venço mesmo. E, irmãos, eu vou falar a verdade, o segredo está na oração e na intimidade com Deus. Se você fez semana de consagração certinho, se você fez, você viu isso. Eu fiz. Ah, é outra coisa.
Quem anda com Deus é outra coisa, irmãos. É outra vida, é outra mente, é outro pensamento, são outros valores, são outros relacionamentos. Eu e você caímos por andarmos longe do Senhor. Não é porque nós somos pecaminosos. Esse é um outro conceito equivocado da teologia. Nós caímos porque nós andamos longe do Senhor. Porque se nós andarmos, nós temos autoridade. O diabo pode aparecer em pessoa que a gente vai falar assim, pode sair daqui, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quanto mais você andar com o Senhor, mais pura é a sua mente, mais puro é o seu coração. Aqui e no céu. No céu isso vai ficar muito claro, porque nós vamos ter os olhos descortinados. É outra circunstância. Eu e você experimentamos a oração, experimentamos o jejum, ficamos próximos, ouvimos o Senhor falar com a gente. A gente ouve. Imagina no céu, você vai ver o Senhor Jesus. Irmãos, é outra vida. Você não vai querer pecar nunca. E todos os dias você vai se alimentar da árvore da vida. Todos os dias. Que é o Senhor Jesus. Então a vitória é uma vitória voluntária. Ah, mas então vai entrar pecado? Não vai entrar pecado no céu. Né? Os versículos que falam sobre santidade, apresentar a si uma igreja gloriosa, vai ser mesmo. Mas vai ser aqui e continua no céu. No céu não vai entrar o pecado, mas não vai entrar porque o nosso amor vai ser transbordante. O erro é não ser aqui. Devia ser aqui. Pastor, empresta o microfone para a Tereza. Obrigada, pastor. Samuel, eu lembrei, né, dessa escolha do pecar, né? Estava aqui comentando com a Sarinha, que o céu, é o que você falou, o céu, ele deveria começar aqui mesmo. Essa opção por não pecar. Eu lembrei da palavra do Senhor para Caim, quando ele falou, olha, por que você está triste? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas, ele falou, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o Senhor avisou para ele antes, né? Antes dele cometer aquele pecado de assassinato. Ele avisou, ele falou com Caim. Ele falou, mas a ti cumpre dominá-lo. Quer dizer, é intensa comunhão com o Senhor. Aí eu comentei com a Sarinha, sabe o que é, Sarinha? No céu, nós vamos ter essa intensa comunhão com Deus. Aí depois eu pensei e falei assim, gente, mas isso a gente pode ter aqui. Aqui, tá errado, então, na verdade, o céu começa aqui. Essa questão de não pecar, de viver um céu, começa aqui. Tem uma música que a gente canta que fala isso, né? Que é o céu aqui. E é verdade, a gente não tem nada, nenhum impedimento que não permita que vivamos uma vida sem pecado, uma vida de céu. É porque a gente não tem tanta comunhão, nem busca tanto o Senhor como deveríamos. Exatamente. É isso, lembrei do Caim, que o Senhor falou com ele. Muito obrigado, meu bem. É isso aí. Irmãos, conhecer o mal não é pecado. Então, às vezes, a gente tem uma ideia equivocada. Ah, não, eu vou para o céu, aí o Senhor vai tirar de mim algumas coisas que eu não vou ter lembrança. Eu e você vamos lembrar de tudo. Nós vamos saber as coisas que nós fizemos. Nós não vamos sofrer de amnésia celeste. Porque, inclusive, se isso acontecer, como também existe uma teologia que ensina isso, a gente não vai nem saber por que a gente está no céu. A gente tem que saber por que nós estamos no céu, né?
Nós estamos no céu porque o Senhor Jesus morreu para nos salvar, inclusive dos nossos pecados. Então, conhecer o mal não é pecado. Pecado é escolher o mal. Então, quando eu e você estivermos no céu, nós vamos também conhecer o mal. E não necessariamente vamos pecar por isso. Nós vamos poder fazer o que eu e você precisamos fazer hoje. Escolhas corretas. O segredo não tem outro, é andar com Deus. Faz isso na sua vida. Se você começa o dia com Deus, passa o dia com Deus, termina o dia com Deus, sendo quem você é, professor, médico, pastor, sei lá o quê, vendedor, bancário, você vai ter uma vida normal, familiar, gostosa, fazer tudo que você faz, jogar bola. Eu falo de jogar bola porque eu não posso ainda, mas amo jogar bola, amo futebol. Mas eu vou poder. Se eu não puder aqui, que eu estou emagrecendo, cuidando da coluna, eu vou jogar no céu. Imagina, não vai ter um futebolzinho no céu. Pegar uma bola lá e falar assim, vamos bater um... Não é não, Felipe? Vamos fazer um racha aqui. Só no pebolim? Não. São coisas que nós vamos poder fazer no céu que não são pecaminosas. São as atividades próprias que vão se desenvolvendo. Agora, imagina os caras que estão no céu vivos há 2.000, 3.000. O avanço. Tem brincadeiras lá que a gente não conhece. Né? Às vezes nós, os pais, aí ficam assim, ai meu filho, você fica nesse celular a vida inteira, nesse joguinho, você não sabe aproveitar a vida é andar de carrinho de rolimã, é jogar a bolinha de gude. Irmãos, imagina se nós tivéssemos na nossa época um aparelho com uma realidade dessa. Quem ia querer jogar bolinha de gude? Entendeu? Só se fosse no celular, pá! Você mata a bolinha de gude do cara lá na Europa. Então, nós somos nostálgicos, saudosistas. Se esses meninos não sabem viver, eles sabem viver a vida deles. Hoje, eles não têm uma vida dentro de uma realidade que a gente não tinha. Então não adianta, nós queremos colocar, nós temos que ter disciplina, é óbvio, cada pai tem que fazer isso, o seu filho tem tempo para todas as coisas, senão o menino perde. Mas é a mesma coisa de antigamente. Minha mãe falava assim, meu filho, você vai para a rua, você volta 4h30. Isso de brincadeira. Era a mesma coisa, porque se ela não colocasse horário, eu ficava até de noite. O mesmo horário que tem que pôr para o filho de antigamente, tem que pôr hoje. Então, no céu tem essas realidades, nós vamos ficar deslumbrados, igual o João ficou deslumbrado, foi lá, falou, meu Deus, é para cá que eu venho. E olha que interessante, ele foi lá estando vivo, né, essa vida, e voltou e ainda viveu um tempo aqui. Então, queridos, cada um vai vencer o seu próprio pecado. Mais alguma pergunta sobre esse item? Se tiver, faça agora o cálice para sempre, que eu vou mudar de item, né? Mais alguma coisa? Pastor, você que gosta de perguntar? Pode perguntar, pastor, não tem problema não. Fala, rapaz, eu sei o que você quer falar. Na verdade, eu ainda tenho essa Não, dificuldade da possibilidade do pecado lá no céu. Essa ainda tem que passar você está ruminando. Mas a questão na verdade, o que faz a gente não pecar é a presença de Deus. Quanto mais presença de Deus a gente tem, menos a gente peca mesmo, né? Você alimentar o espírito, né? Viver no espírito, não na carne. Essa é a diferença. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. É muito evidente quanto a essa semana. Essa semana é uma batalha de oração, né? 5 horas da manhã, orando. Acho que foi só na sexta-feira que foi o brinde, assim, né? Mas foi uma luta para orar, uma luta para acordar, uma luta para ficar acordado. Mas na sexta-feira parece que Deus veio, assim, quando vocês buscam de todo o coração, vão me encontrar quando me buscar de todo o vosso coração. E depois final de semana foi melhor ainda, né? Está sendo melhor ainda. Quanto mais de Deus, parece que nem a tentação aparece, tanto assim, ou se torna forte nas nossas vidas, né? Parece que quanto mais de Deus, menos você peca,
mais você é tentado e menos você peca. Quanto menos de Deus, menos você é tentado e mais você peca. Né? Então, é por aí que eu fico pensando. Tá certo. Irmãos, vejam bem, para eu passar desse ponto, né? Primeiro é o seguinte, vocês não precisam concordar comigo, tá, irmãos? Aqui nessa igreja, para ser da igreja, não é obrigado a concordar com o pastor. Pode discordar tranquilamente, que não é obrigado. Né? Eu já falei, uma das pessoas que mais discorda de mim na minha aula é a Tereza, minha esposa. Vira e mexe e fala assim, não concordo. Não tem problema, né, discordar e ser da igreja. Nós precisamos conviver em harmonia, mesmo que tenhamos pensamentos contrários. E o meu objetivo como teólogo é estimular você a pensar, em vez de aceitar uma teologia que normalmente chega pronta. Numa igreja denominacional, normalmente a teologia chega pronta. E se você pensar diferente daquele conceito denominacional, quem já foi de denominação sabe disso, eu já fui, é assim mesmo, você cria um problema dentro da denominação. Porque você discorda de um conceito que foi criado pelo reformador há 400 anos atrás, e todo mundo durante gerações. Bem, a igreja você não precisa pensar uniformatadamente. Você pode ter o seu conceito. Empresta para a Sheila ali, faz favor, pastor. Me deixa desconfortável também essa ideia de quando a gente chega no céu existe a possibilidade do pecado, porque quando a gente pensa em céu, parece em filme, que tem um monte de aventura e no fim a gente chega num lugar de paz, que a gente vai viver feliz para sempre. E quando você me fala que existe a possibilidade do pecado, existe a possibilidade de alguém pecar lá e ser expulso do céu, assim, não sei, mas me deixa desconfortável isso. Também. Então, quando eu digo que tem a possibilidade, eu não digo que vai haver pecado. Né? Eu só digo que a forma de vencer o pecado é diferente. Então, o conceito, eu concordo plenamente com a teologia tradicional, que diz que não há pecado no céu. Então, viu, pastor? Concordo plenamente, não há pecado no céu. Só que a forma de vencer o pecado, segundo a teologia tradicional, é por um ato externo de Deus na constituição humana. Eu não concordo com isso. A minha explicação é, nós vencemos porque nós queremos vencer. E a possibilidade de haver, né, se a gente esforçar, né, eu gosto de vocês que são inteligentes, se a gente esforçar os neurônios um pouquinho mais, afinal de contas, eu vou conhecer o mal ou não no céu? Se eu vou conhecer o mal, na amplitude do que o mal causa, a possibilidade é uma consequência lógica. A possibilidade deixa de ser quando eu não conheço. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Felipe, você tem vontade de tomar um Splitstein? Não tem ideia do que seja. Quando você não conhece, aquilo não entra nem na lógica da sua cabeça. Mas quando você conhece, a possibilidade é inerente. A menos que, e isso tem na teologia tradicional, não é muito aceito, mas tem, há uma amnésia. Sabe, dos seus pecados jamais me lembrarei. Lembra que Deus fala assim na Bíblia? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Então uma parcela falou, o cristão, quando for para o céu, no céu também não lembra dos seus pecados. Não é verdade. Quando a Bíblia fala que Deus não lembra, não é que ele não lembra porque ele esqueceu. É porque ele não acusa. Ele não aponta o pecado. Ele não usa o pecado contra a gente. Agora, deixa eu provocar vocês. Posso provocar vocês? Posso? Então, deixa eu provocar. Você acha que lá no céu é possível você ficar triste? Tá bom, vou mudar a pergunta. Ficar triste é pecado? Não é pecado ficar triste? Então no céu a gente também não pode ficar triste?
Não, calma. O conceito que a gente tem de céu é isso, igual você falou, não, nós vamos viver felizes para sempre. É igual o conceito de conto de fada, né? Imagina você feliz para sempre. Como é que você imagina uma felicidade para sempre? Né? Então, veja bem, a gente esquece o mais importante. O céu foi feito para ser humano, que vai continuar sendo ser humano finito. Ele não vai se tornar como Deus, ele não vai ter onisciência, ele não vai ter onipotência, ele vai continuar sendo ser humano. Eu e você vamos continuar sendo quem nós somos, com uma presença de Deus, mas intensa. Calma, calma. Então, veja bem, eu não estou dizendo que vai haver. Eu só quero que você comece a pensar sobre um céu para ser humano. Ser humano que tem Jesus e que realmente tem capacidade de viver a plenitude da humanidade. E a plenitude da humanidade, irmãos, não é dar tudo certo o tempo todo. Eu já contei para vocês como é que essa caraminhola entrou na minha cabeça, né? Ela entrou quando eu ouvi uma entrevista do pastor, toda vez eu esqueço o nome do cara, né, que é uma referência na educação, é um ex-pastor evangélico que abandonou e praticamente se tornou um agnóstico. Rubem Alves, ele mesmo, é o do Rubem Alves. Ele deu uma entrevista para o Jô Soares, e o Jô Soares sabia que ele tinha sido pastor e ficava provocando, que o Jô Soares naquela época gostava de fazer provocação, e falou assim, mas me fala aí sobre o céu. E o Rubem Alves falou assim, olha, o céu, eu não quero ir para o céu. O céu deve ser o lugar mais chato que existe. Porque imagina, ele falou desse jeito, um lugar onde tudo dá certo, onde não tem a possibilidade do erro. Porque, pensa bem na sua cabeça, existe a possibilidade do erro no céu? Né? Então, aí ele deu exemplo. Imagina lá no céu, você vai jogar uma sinuca. Aí é vez de quem? Quem começa o jogo? O pastor Leonel começa o jogo. Ele não erra. Quem quer jogar? Com quem que você vai jogar uma coisa que o outro nunca erra? Então, nós construímos um céu assim. Nós pegamos a ideia de perfeito e falamos, o céu é o lugar perfeito. Bem, se o céu é o lugar perfeito, nunca ninguém erra, nunca ninguém tem uma tristezinha sequer. Irmãos, é impossível conceber esse lugar. Pode pensar, você não vai conseguir. Só que a gente continua pensando num lugar perfeito, porque os nossos pensamentos sobre o céu são assim, ó. Vou mostrar como é que são os pensamentos sobre o céu. Espera aí, deixa eu mostrar primeiro. Mas não é só ele que acerta tudo, todo mundo acerta tudo. Não, nunca. Não tem futebol que dê certo. Só tem Neymar. Irmãos, os pensamentos sobre o céu na teologia histórica e hoje na igreja são mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui é um iceberg, né? A gente sabe que o iceberg, a maior parte dele está debaixo d'água. Os pensamentos da teologia sobre o céu são isso aqui, ó. Nem o que a gente vê, a gente quer pensar. É a casquinha da tampa do iceberg.
Ah, o céu é um lugar perfeito. Ponto. Ponto não, calma. O que significa ser perfeito? O que eu posso deduzir? Quando Jesus fala assim, pensai nas coisas do alto, tem uma explicação? Tem, eu posso pensar nas coisas do alto. É o que eu estou fazendo aqui com vocês, tentando falar o que é um cidadão do céu. Eu tenho que sair da casquinha. Perfeito, então, é tudo que eu for fazer dar certo? Não. Se for assim, realmente, né, a Sheila falou, vai ser super tédio. Porque, queridos, esse grau de perfeição divino só dá certo com Deus. Quando você tiver uma multiplicidade de pessoas que podem ser quem elas são, inclusive no céu, nós vamos ter erros, vamos ter as nossas dificuldades. Isso não quer dizer que vai ter pecado. Vamos ter cansaço, vamos ter suor. Né? A Tereza está cansada, né? Está trabalhando demais, está cansada. Ela fala, ai, eu estou cansado. Você vai ficar cansado no céu? Não, no céu ninguém fica cansado. Então, nós estamos construindo um estereótipo kryptoniano de céu. Né? Nós vamos para Krypton. Aí ninguém fica cansado, todo mundo é homem de aço, enxerga super bem, não precisa de... Não é isso que a Bíblia diz do céu. O céu é para ser humano, que vai continuar sendo humano e não vai pecar. O que a Bíblia diz que não vai ter no céu é o pecado. Bem, olha que legal. Se é isso que não vai ter no céu, o resto vai. Ai, mas como é que eu faço para descobrir uma vida sem pecado? Eu tenho que ir para o céu? Não. Vamos baixar o céu para a terra, vamos viver sem pecado, porque aí a gente vai vivendo e a gente vai descobrir. Agora, olha que interessante, a Bíblia diz, lá em João, em Apocalipse 21, fala assim, viu um novo céu e uma nova terra. Então, queridos, nós vamos morar mesmo na terra. O que vai acontecer é que o Senhor vai trazer a turma do céu e vai falar assim, ó, pronto, agora vocês chegaram, o país de vocês é aqui. Que é terra para ser humano, é um mundo assim, igual a gente está vendo. Onde a gente vai continuar fazendo as coisas, a gente vai ter que morar, vai ter que voltar para casa, vai dormir, acordar. Porque o céu é para ser humano. Eu apaguei. Então eu preciso aumentar o meu conhecimento do céu para ser humano. Beleza? Quem pediu? Rose. Já vi que não vai acabar hoje, né? Pastor, você apagou ali uma coisa que eu queria falar. Na verdade, eu lembrei um versículo da outra semana também, mas eu queria falar sobre isso que você escreveu. Você escreveu que conhecer o mal não é pecado. É isso ali, né? Isso. Tá. E o que eu estou entendendo na exposição ali, quando você escreve vence, que eu acho que esse vence que é o maior problema, você falou, nós vencemos. Está ligado ao conhecimento que você tem da pessoa de Jesus, a tudo, né, a presença dele, por causa do versículo que você citou, conhecereis como também sou conhecido, ver face a face. Então, eu lembrei do primeiro... Aí eu fui lá, quando você falou de conhecer o mal, eu lembrei de Gênesis, quando ele fala para o homem, lá no versículo, capítulo 2, 17, ele deu uma ordem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, como é que é isso? Não era para a gente ter conhecimento, a gente comeu e trouxe o pecado. E aí, como é que é esse conhecimento agora, lá no céu? Tem alguma coisa mudou. Não vai morrer, não vai pecar. Não vai morrer o quê? Aqui e lá, certamente morrereis lá, né? Que a gente Tá foi bom. lá. Tá? Então veja bem, essa questão o do texto que conhecimento do você... mal. Todo mundo conhece o texto que ela falou, né? O texto que ela diz assim, ó, não pode comer, porque no dia em que comeres, eles morreram no dia que comeram? Morreram ou não morreram? Depende, é ótimo. Então,
Então, veja bem. Olha só que legal. Eles estão no paraíso. Eles são pecadores? São? Não são. Eles têm a possibilidade do pecado? Né? Eles têm conhecimento do mal? Lógico que tem. O cara fala assim para eles: não pode comer. Eles são inteligentes, não são? Eles sabem a razão de não poder comer. Inclusive, nem precisa saber, porque Deus explicou. Você não pode comer, porque se comer, você morre. Existe um mal na árvore. É diferente do bebê. O bebê ainda não compreende. Aí você tem que bater na mão dele. Pá! Porque quando você bate na mão dele, ele não vai de novo. Ele precisa de condicionamento. Ele não consegue compreendimento. Que ele vai atingir. Adão e Eva não. Adão e Eva têm compreensão completa. Eles já conhecem o mal. O não é a prova da existência do mal. Bem, eles desobedeceram. Eles desobedeceram. Ai, irmãos, eu tenho medo de escandalizar vocês. Não, não diz que a árvore dá o conhecimento. A árvore chama assim. O que dá o conhecimento é a razão. Entendeu? Então a árvore não dá o conhecimento. A árvore, na realidade, é uma metáfora. A árvore, ela implica numa desobediência. O que dá conhecimento para a gente é a razão. Vamos pegar uma criança. A criança, ela não sabe. Aí você vai ensinando para a criança. A criança não precisa fazer. Ela aprendeu, ela não faz mais. Ela aprendeu aqui. Vou dar o exemplo do meu filho. Olha, pais, nós precisamos cuidar dos nossos filhos com muita urgência. Os filhos pequenos. Avô do neto. O mundo está ficando muito perdido. Né? Essa semana, o meu filho me perguntou, vou falar uma palavra que não é muito legal, mas eu preciso falar para vocês entenderem, sobre punheta, que é o nome que se dá lá na escola à masturbação. E ele veio me perguntar. Em vez de eu ficar escandalizado, que eu poderia falar, pô, mas não é a cidade? Não, eu sentei com ele, filho, senta aqui que o pai vai te explicar exatamente. Por quê? Porque no ambiente dele, há palavrão, há um conceito sobre o sexo completamente equivocado no ambiente do menino de 11 anos. Eu preciso dar para ele o conhecimento correto, que ele vai, à medida do tempo, adquirindo. É assim que acontece com o ser humano. Quando eu tenho conhecimento do que é certo e do que é errado, eu não tenho um pecado. Eu tenho um conhecimento que Adão e Eva tinham. Então, quando o Senhor fala assim, ó, você não pode comer, Ele está trabalhando com o conhecimento de certo e errado. Ele está trabalhando com a moral. O que é a moral? Moral é a capacidade que o ser humano tem de distinguir o certo do errado. Isso aqui não é fruto do pecado. Isso aqui é fruto do quê? Da imagem de Deus. Deus é assim. Então eu tenho moral. Eu vou deixar de ter moral no céu? Não. Por que eu preciso continuar tendo moral no céu? Para nunca pecar. Exatamente.
Irmãos, essa é uma questão não só bíblica, é uma questão lógica. Eu tenho que sair do iceberg lá da pontinha. No céu a gente vai ter que obedecer? No céu nós vamos ter que obedecer? A característica do céu não é a obediência natural? Por quê? Porque eu posso desobedecer. Só tem sentido falar em obediência se a desobediência é uma possibilidade. Senão nós somos programados. O seu notebook pode te desobedecer? Não, não pode. Não, ele não pode. O notebook faz o que você manda. Não você, o que o programador manda. O robô faz o que o programador manda. Se no céu eu vou obedecer sem saber por quê, é pior estar no céu. Aí o Rubem Alves tem sentido, tem razão. E, irmãos, isso diminui a gente. Então, o meu conceito que parece diminuir o céu, eu vou falar a verdade, irmãos, ele é muito mais engrandecedor da realidade celeste, porque engrandece quem eu e você somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E eu vou obedecer plenamente consciente. Na realidade, eu vou obedecer por amor. Agora, só tem amor se tem desobediência. Não existe amor num ambiente sem desobediência. O amor é a possibilidade real de escolher o que é certo. Sempre. E, queridos, nós aprendemos isso e fazemos isso nas coisas majoritárias da vida. A gente só cai nas nossas fraquezas. Faz uma relação de pecados, pega um caderno e escreve quantos pecados você conhece e pega quantos você cai. Você vai ver, gente, a minha fraqueza é menor do que o que existe. É nessa que você tem que trabalhar. E se você trabalhar, você vai vencer. Aí você vai falar assim, rapaz, eu estou parecendo com alguém do céu. Porque vencer o pecado, eu vou falar a verdade, não é algo sobrenatural. Vencer o pecado não é algo divino. Vencer o pecado é algo humano. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Que se você ficar pensando, você vai falar, rapaz, isso escandaliza mesmo. Você conhece alguém que não é cristão, que não aceitou Jesus, que não confessa Jesus como Salvador, que vence os seus pecados, os pecados dele? Ou todo ser humano sem Cristo você conhece é matador, safado, sem vergonha, assassino, sequestrador, devasso. Você conhece algum casal que não tem Jesus, mas que se ama, e o cara não quer saber de outra mulher, só da mulher dele, e a mulher não quer saber de outro cara? Ou não, eles são todos sodomitas. Então, vencer o pecado não é algo sobrenatural. É humano. Só que nós somos, infelizmente, impactados, influenciados por uma teologia do pecado. Enquanto a gente tinha que ser influenciado por uma teologia da santidade. Ser santo é o padrão. Mas não, ser santo, eu ser santo? Só no céu. Ah, irmãos, o que eu já ouvi falar disso é brincadeira. Está errado. Ser santo é uma possibilidade real que eu tenho que buscar e vou atingir. Você fala assim, não, eu vou ser santo. E vou dizer para as pessoas, se você quiser ser santo, você tem que andar comigo. E aí eu chego lá no céu e continuo sendo santo, só que fica um pouco mais fácil, porque os meus olhos agora conhecem como eu sou conhecido. Então o que vai acontecer no céu? Presta atenção, não vou encerrar o assunto, vou encerrar a aula, eu vou continuar domingo que vem. No domingo que vem eu vou falar que é possível ficar triste no céu. Viu, Tereza? Calma, é domingo que vem. É domingo que vem. Que veja bem. Alguém falou aí, não lembro quem é. No céu eu conheço mais a Deus, por isso eu venço os pecados. Tá certo.
Mas a razão da gente vencer os pecados no céu é porque a gente vai conhecer melhor a nós mesmos. É por isso que a gente vai vencer o pecado. Porque conhecer a Deus, você pode conhecer do mesmo jeito. Eu perguntei aqui domingo passado. Por exemplo, numa época de Moisés, que via Deus face a face, ou de Abraão, que era amigo com Deus, será que não teria alguém mais perto, né, de Deus aqui do que no céu? A Rose falou assim, mas na época, quando nasceu João Batista, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista, né? Então, veja bem, conhecer a Deus, qualquer um pode conhecer o máximo que Deus pode revelar. Aqui ou no céu. Mas aqui nós temos dificuldade de enxergar nós mesmos. Como no céu a gente vai perder aquela capa que a fé exige, a gente vai conhecer melhor a nós mesmos. Então, nós vamos apontar a nossa fraqueza, que eu e você somos desafiados a fazer hoje. Você fala assim, essa aqui é a minha fraqueza. Eu vou tratar desse negocinho aqui até vencer. Aí vem a próxima. Beleza? Presta para a Cleide. Eu não vou responder mais, que nós temos que buscar os meninos no Curupira, mas vamos ouvir e a gente retoma domingo que vem. Fala, Cleide. Tá, pastor, o pecado é uma consequência da desobediência. A desobediência é uma consequência do pecado. Tá. E o pecado conduz à morte. Ele leva à morte. Se no céu não tem morte... No céu não tem pecado. No céu não tem pecado. Exato. Então não tem desobediência, pastor. É isso que eu estou dizendo. No céu não tem desobediência, nem tem pecado. Eu não estou dizendo que tem. Eu estou dando o motivo. Então o que eu a estou gente trabalhando não vai é a errar, a gente vai razão. ser feliz, muito feliz. Mas eu não estou dizendo que não vai. Não tem coisa ruim lá, só tem que ter coisa boa. Mas eu não vou eu pecar. concordo, Então eu não estou dizendo que tem. Eu estou dando, irmãos, a razão. A razão. Porque parece que quando eu falo assim, há possibilidade, vocês escutam assim, no céu há pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da possibilidade. A possibilidade está no conhecimento. Isso até é uma conclusão que eu sei que vocês têm dificuldade, irmãos, porque quando você tem um conceito novo, você tem que fazer o que o pastor falou. Eu estou trabalhando nesse conceito. Como eu estou trabalhando, chamava Jô Soares 11h30, então tem quantos anos que tem esse trem? Né? Então tem aí uns 15 anos que eu estou lá. Eu morava em Belo Horizonte, eu morava ainda. Né? Quer dizer, sabe aquele dia que o cara fala, aí bate um sino na cabeça, falei, peraí, tem um negócio legal nisso aí para eu pesquisar. E aí eu venho trabalhando. Então você não precisa aceitar, mas comece a trabalhar com isso, porque você sai da casca. Você usa teologia bíblica para aprofundar, isso te traz crescimento. Tá? Fala, dona Diva. Cadê o microfone? Tem que falar no microfone. No céu haverá rejeição. O senhor falou em futebol. Futebol. Alguém ali que está jogando não joga muito bem, então ele é rejeitado. E aí, como é que fica? Isso. Essa dor... É exatamente sobre isso que eu vou falar. O time perdeu. O time perdeu. Eu vou falar isso no ano que vem. O meu time perdeu. Que bom que meu time perdeu. Né? Você joga para ganhar ou para perder? Todo mundo... Alguém joga para perder? Todo mundo, só quando tem propina. A gente joga para ganhar. Aí o time perde. E aí? Então, irmãos, nós temos dificuldade de pensar numa humanidade. A gente vai para o céu e pensa em perfeição, e a gente esquece que a perfeição é a perfeição própria de ser humano. Mas a gente volta domingo que vem, que acabou o tempo. Hoje não tem sinal porque os meninos estão lá, então nós temos que buscar. Vamos orar. Senhor, nós te amamos. E eu peço que as palavras que eu falo aqui possam animar os meus irmãos a estudarem a palavra, a mergulharem na Bíblia, a pedirem iluminação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo oriente qual caminho escolher.
E eles tenham intimidade tal contigo, não só para conhecer melhor, mas para vencerem as suas fraquezas. Nós queremos ser santos como o Senhor é santo. Nós queremos vencer todos os nossos pecados, para quando a gente chegar no céu, a gente não estranhar nada. A gente entender que o céu é o ambiente que a gente já vive aqui. Porque o céu, na realidade, está dentro de nós. Bendito seja o teu nome. Leve-nos em paz, abençoe o almoço, à tarde, à noite nós vamos nos reunir e te adorar. E o Senhor descerá para estar conosco. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.